Olá moçada, queridos vestibulandos, sejam todos bastante bem-vindos, tá? Sou o professor Sérgio Campos, professor de redação e um dos professores que vão compor a equipe do Évora Vestibulares para o ano de 2022. Ano que vem o Évora Vestibulares vai ter uma turma, tecnicamente, tá? Duas turmas de pré-vestibular de cursinho completo, com todas as matérias, ensino integral, manhã e tarde, do material poliedro. E também vamos ter os cursos paralelos de todas as disciplinas, biologia, matemática, física, geografia. Enfim, eu vou trabalhar com a parte da redação, inclusive no pré-vestibular Évora 2022, eu vou dar aula de redação e o meu curso de redação estará incluso no cursinho pré-vestibular. Enfim, eu nesse instante vou mostrar para vocês uma redação nota 1000 do vestibular do ano passado da UFMS e tentar mostrar para vocês, tá moçada, compartilhar uma felicidade interessante, porque foi em 2019 que a UFMS voltou a fazer uma redação. Até então ela usava a nota de redação do Enem, mais as 60 questões que ela colocava do vestibular. Em 2019 apenas 2 alunos tiraram nota 1000, uma aluna do interior de São Paulo, de Marília, e o único aluno de Mato Grosso do Sul tinha sido meu aluno, é esse rapaz bonito que aparece na sua tela, o Matheus Maciel, foi o único aluno de Mato Grosso do Sul a tirar nota 1000 na redação da UFMS em 2019. Aqui para mim. Já no ano de 2021, a UFMS atribuiu 7 notas 1000 e eu tive a felicidade de mais uma vez ter um aluno tirando nota 1000, que é esse outro rapaz muito bonito na sua tela, o Renan Lopes, que tirou 1000 na UFMS, passou em primeiro lugar para medicina, tá, dentro das cotas da qual ele pertencia. E aí, uma felicidade muito grande, que é essa redação que eu vou mostrar para você. Aqui para mim. Então, hoje eu vou mostrar a redação do Renan Lopes, que foi sobre esse tema de redação aqui, que foi do último vestibular dela. Mas antes disso, tá, só terminando de compartilhar uma alegria muito grande, olha novamente na sua tela. Estes foram os alunos que foram aprovados no vestibular da UFMS no curso de Medicina, tá? Também houve um segundo primeiro lugar, que foi da Daniela Medeiros, e os outros alunos que aparecem na tela para vocês. A Nonato, a Viviane, tá? Os outros alunos que foram aprovados na UFMS. Apresento isso para vocês, tá? Para compartilhar uma alegria muito grande, tá? E esperar que vocês, muitos de vocês aqui também sejam aprovados. E por fim, eu quero comentar com vocês de uma outra felicidade muito grande, do que? De uma técnica que eu comecei a aplicar com os alunos, que no curso de redação, eu comecei a trabalhar com os alunos a ideia de conceito farol. O que seria esse conceito farol? Moçada, nos últimos anos os vestibulares têm colocado os temas bem tensos e por esse motivo eu fiz uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul em Filosofia e Sociologia. E por que eu fiz essa pós? Unicamente para poder trabalhar repertório para os alunos. E neste ano, por exemplo, 2021, o que seriam esses conceitos farol? Em toda a aula, eu apresentava para os alunos um conceito social de algum eixo temático de redação aplicável para textos. Por exemplo, eu trabalhei com os alunos este ano um conceito do filósofo Hans Jonas, um filósofo alemão, que ele fala do princípio responsabilidade, que é um eixo temático, moçada, cabível para a questão de saúde, tecnologia e meio ambiente. O princípio responsabilidade seria o quê? Quais atitudes que nós vamos ter hoje responsáveis para garantir um futuro para as próximas gerações equilibrado no meio ambiente e com a saúde. Eu trouxe para os alunos, por exemplo, o conceito de necropolítica de um filósofo camaronês, sociólogo camaronês chamado Attila Mbembe, que fala muito sobre a questão de desigualdade social. Eu estou gravando essa aula para vocês, véspera da UFMS, estamos todos numa situação muito tensa sobre esse Omicron, que é essa variante, tecnicamente, da África do Sul, essa variante africana, enfim. E que daí assim, caramba, né? Mas puxa, o continente africano é dos menos vacinados. O Attila Mbembe tem essa teoria da necropolítica que é muito aplicável para esse contexto de agora. E por que eu estou falando isso para vocês? O terceiro conceito farol que eu trabalhei com os alunos em 2021, dá uma olhada na sua tela, foi o conceito de cidadania do Aristóteles, né? Que é essa ideia de você pertencer à cidade. Então os alunos viram, né, que a cidadania, né, o que é ser cidadão, que é essa ideia de pertencimento, e que foi um dos eixos temáticos que caíram na prova do Enem deste ano. Enfim, para o ano que vem eu vou permanecer com estes conceitos farol para os alunos e dizer para vocês como que isso, por exemplo, ajudou o Renan nessa redação que tirou nota 1000, tá? Bem, primeiramente eu preciso deixar você bastante claro, bastante ciente de que a prova de redação hoje da UFMS
não é uma prova muito coerente no sentido de garantir uma correção justa para todos os alunos. Infelizmente, moçada, nos anos de 2019 e 2020, os vestibulares de 2020 e 2021, houve muitos alunos bons que escrevem muito bem com notas injustas, com notas incoerentes. Já faz aí, moçada, uns 2 anos que eu estou tentando, junto a outros professores de redação, uma clareza quanto à banca fundadora que cuida da prova da UFMS, que é uma banca muito novata e que, infelizmente, moçada, infelizmente, tem colocado essas gerações numa geração cobaia muito grande. Em 2019, que foi o primeiro ano do vestibular, colocando redação, houve um tema que você não vê como padrão de tema de redação para vestibulares no Brasil, porque ela colocava um tema amplo, como que a ciência e tecnologia contribuem para o cotidiano de todos nós, só que o tema colocava 4 recortes temáticos para que você escolhesse um ou mais para falar. Você não tem vestibulares no Brasil em que o tema te dá a hipótese de você escolher qual que é o recorte temático. E aí, o ano passado, a UFMS mudou esse perfil de tema, porque ela não deu mais a hipótese de você escolher, ela determinou. E aí você percebe, moçada, em mínimos detalhes, como que a prova ainda não é muito boa. Por quê? Olha o tamanho do tema. Isso aqui é normal? Não. Pega um tema de Unesp. Tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro? É uma pergunta curta. Vamos pegar o tema lá da GD, da UFGD. A cultura de likes entre crianças, 2 pontos. Entre o entretenimento e o estímulo ao consumismo. 2 linhas de tema. Você pega os temas que foram da Unemat, vocês pegam temas ali da Federal Santa Catarina, educação e inclusão social. São temas curtos, diretos, objetivos. Olha o tamanho do que a UFMS faz. E detalhe, moçada? Aí que eu tô falando para você do mínimo detalhe, a UFMS não destaca o tema de redação. Sabe aquela coisa simples de todo o vestibular, que ele deixa um espaçamento só para o tema, ou então que ele põe um negrito para o tema? Na UFMS, você que lute para achar onde está o tema. Então, assim, é um tema muito extenso. Via de regra, quando você vê o tema, possíveis razões para manifestações de intolerância, suas características e algumas suas consequências para a sociedade como um todo. Vestibulares consagrados não usam tantas expressões assim. Vestibulares não fazem isso daqui, algumas. Porque toda a informação imprecisa numa redação perde ponto. E o tema tem uma imprecisão. Então, assim, em tese, o tema alfa, a palavra principal aqui seria intolerância, manifestações de intolerância. Mas ele deu 3 recortes temáticos: possíveis razões, características e consequências das manifestações de intolerância. E, queridos, eu vou mostrar para vocês o que vale para a UFMS é objetividade. Objetividade. Olha na tela a redação que tirou nota 1000. Você está vendo uma redação de 29 linhas, não foram feitas as 30 linhas, e interessante, não tem título. Então a primeira coisa, olha aqui. Aquele único aluno de Mato Grosso do Sul que tirou nota 1000 em 2019, o Matheus Maciel, não pôs título. O Renan Lopes, que tirou nota 1000 no vestibular do ano passado, não pôs título. Primeira conclusão óbvia, você não precisa pôr título no vestibular da UFMS, não precisa. Professor, mas eu já ouvi que tem que colocar. Você está vendo provas concretas de alunos que tiraram nota máxima e que não precisa, não é obrigatório. Eu vou mostrar para você agora, nesse instante, a redação do Renan. Eu vou ler com você e fazer alguns comentários. Nós vamos ler agora a introdução. E eu quero te mostrar na introdução o que foi interessante nessa redação do Renan. Preste muita atenção, olho na tela. Com o avanço tecnológico, a internet tornou-se o principal meio de comunicação entre as pessoas. Logo, é possível notar a intolerância quanto às opiniões alheias no ambiente virtual. Isso se dá principalmente por uma falsa ilusão de uma verdade absoluta e, consequentemente, a tentativa de impor a mesma. Dessa forma, faz-se necessário analisar as características e as consequências que essa intolerância traz para a sociedade como um todo. Queridos, estruturalmente, ele fez 7 linhas de introdução e ele colocou 4 períodos. Pelo amor de Deus, olha para mim. Eu não quero que você coloque isso daqui como um padrão impositivo para você. Houve outros alunos que tiraram 950, foram aprovados para medicina na UFMS, que fizeram introdução de 8 linhas.
Eu tive uma aluna, moçada, Maria Eduarda Nonato, que ela fez a introdução em 5 linhas. Isso daqui eu tô te passando não para que seja uma camisa de força para você. O que deu certo para o Renan não é necessariamente o que dá certo para você. É por isso que no curso de redação, moçada, eu bato muito em cima de turmas reduzidas, limitadas. Por quê? Para respeitar a sua individualidade de produção. Pro Renan, deu certo. 4 linhas, 7 linhas, 4 períodos. Cada período começou com uma articulação, com uma conjunção. Mas eu quero te chamar a atenção do seguinte. Ele apresentou o que nós falamos, que é um projeto de texto. Ele deixou bem delimitado ali na introdução quais os recortes que ele vai trabalhar. Volta para a tela. Ele contextualiza da tecnologia, tá lá, mas dá uma olhada ali no final da linha 5 para o começo da linha 6. Dessa forma, faz-se necessário analisar as características e as consequências que essa intolerância traz para a sociedade. Aqui para mim, ele falou de características. E ele falou características e ele falou das consequências. Você vai perceber que isso que ele colocou na introdução vai ser o desenvolvimento 1 dele e vai ser o desenvolvimento 2 dele. Ou seja, no edital da UFMS, tá, fala sobre marcas de autoria, que a obediência é um plano de texto. Quando o Renan, na introdução, deixou claro que ele vai falar de características e consequências, o corretor está lendo que no desenvolvimento 1 dele, ele falou de característica, desenvolvimento 2, ele está falando das consequências, o corretor tem certeza que foi uma redação organizada, foi uma redação planejada, pensada. E é isso que você vai ver executado de maneira muito objetiva. Então, e perceba, tá, moçada? Ele não utilizou uma linguagem forçada, é irretorquível, é contravertível, não, tá? Nada contra, tá, queridos? Quem usa um linguajar um pouco mais pesado, desde que seja natural. Mas é muito ruim quando o aluno fica forçando isso. O Renan não forçou. Ele foi objetivo, direto. Abordou o tema e deixou claro qual que é o plano de texto dele. Dá uma olhada agora no desenvolvimento 1, que é a expectativa que ele gerou a falar de características. Olha o desenvolvimento 1. Nesse viés, diversas são as características das manifestações de intolerância, ponto. Queridos, olha que objetivo, diversas são as características, ponto. Durante a Idade Média, a Igreja Católica possuía absoluto comando na Europa, espalhando a cultura religiosa como uma verdade absoluta. Assim, reprimindo outras fontes de conhecimento, como a científica, resultando na morte de diversos gênios da época. Hoje, por exemplo, nota-se nas redes sociais a cultura do cancelamento, que é a opressão de indivíduos com pensamentos diferentes, podendo afetar a carreira e o psicológico dessas pessoas, por causa de mensagens negativas e denúncias em massa. Olha que interessante. No desenvolvimento 1 dele, já na primeira frase ele deixou claro que seriam as características. Agora, olha que legal, moçada, que assim, de fato, ele usou um repertório interessante, ele se valeu da história, né? Ele fala da Idade Média, em que se tinham verdades absolutas e se negavam outras verdades. Ou seja, em vista da intolerância, uma das características dela é a perseguição ao outro, é a desvalidação do outro. E foi isso que ele abordou ali no desenvolvimento 1. E muito legal, porque ele cita uma área de conhecimento, mas depois ele dá um exemplo concreto e atual, que ele fala da cultura de cancelamento. E percebam, tá, queridos, que assim, ele deu um exemplo concreto. Mas eu achei muito vago. Por que ele não citou, por exemplo, a Carol Conká, ou o Nego Di, do Big Brother Brasil? Por que ele não citou, por exemplo, quando a Anitta foi cancelada? Você poderia fazer essa especificação. Mas se você relatar um fato sabido, por exemplo, tá, moçada, as mulheres recebem salários menores que homens exercendo as mesmas funções em trabalho. Isso é um fato sabido. E de repente esse pode ser um exemplo de um tema de redação que fale sobre misoginia, sobre machismo, coisa do tipo. Qual que é o fato? O Renan se valeu de uma área de conhecimento. Pessoal, a área de conhecimento é um conceito, é uma abstração. Depois de uma citação, o ideal é que você dê um exemplo concreto. Foi o que o Renan treinou durante o ano e executou. Ele citou a Idade Média e citou hoje essa intolerância, tá? Uma característica da intolerância com a cultura de cancelamento. Muito legal, direto, objetivo, sem afrescalhar vocabulário, e ele cumpriu a expectativa. Características. Vamos ler agora o desenvolvimento 2. Eu quero que você enxergue o que ele vai falar de consequências. Olha aí.
Ademais, essa problemática gera consequências negativas para a sociedade. O filósofo Hegel defendia que uma das principais formas de conhecimento era o debate e a dialética, em que pessoas com pensamentos diferentes iriam argumentar umas com as outras, gerando novas ideias. Entretanto, com a intolerância, isso não é possível, pois esse comportamento não aceita novas ideias, sendo difícil um debate. A título de ilustração, percebe-se isso no campo político, em que os diferentes lados evitam ideias contrárias. Olha que bacana, volta para mim. De novo, objetividade. Ele faz um tópico frasal deixando bem claro, existem consequências. O Renan tinha bom repertório, aí ele citou o filósofo Hegel, que pessoas com pensamentos divergentes poderiam contribuir uma com as outras. Essa é a ideia. Só que ele traz que uma das consequências é que isso não acontece na realidade. E ele dá um exemplo concreto, questão do campo político. Moçada, de novo, tá? Você poderia ter especificado porque os amantes do Bolsonaro, porque os amantes do Lula... Você não precisava... Você poderia fazer? Poderia. Mas assim, é sabido que no campo político hoje existe muita intolerância. E isso impossibilita a questão dialética, a questão do diálogo. Cara, o Renan foi muito feliz, muito feliz. Perceba, tá, moçada? Ele não repetiu uma frase pronta, ele citou a ideia do Hegel, explicou a lógica e trouxe para um exemplo concreto. Essa seria, entre aspas, tá, moçada, a argumentação perfeita. Você cita um conhecimento, explica a lógica dele e mostra um exemplo atual e concreto. Foi o que o Renan fez. Característica, poxa, lá na Idade Média, tinha intolerância, então, hoje também tem. Exemplo concreto, cultura do cancelamento. Puxa vida, as consequências é que você não tem uma questão dialogal no campo político. Cada um acha que está certo e um não quer ouvir o outro. Ótimo, ótimo, ótimo. Objetividade e diretividade. Eu quero encerrar essa aula falando para vocês sobre a questão da conclusão. Eu não sei que dia que você está vendo essa aula, eu fiz uma live Estou gravando aqui quinta-feira, tá? Vou fazer amanhã à noite uma live com o professor Augusto, que é um professor de redação e literatura, para falar sobre dúvidas de redação do FMS, e que os alunos mais trouxeram de dúvidas foi sobre conclusão. Como fazer conclusão sem fazer PI? E minha sugestão, retome o tema e faça uma síntese da argumentação. Moçada, o Renan fez isso. Ele retomou o tema e ele resumiu as ideias centrais da argumentação dele, de maneira absurdamente simples e objetiva. Olha na tela. Queridos, 5 linhas de conclusão, 5 linhas. Portanto, as manifestações de intolerância afetam a sociedade como um todo. Ele retomou o tema. Agora, olha só, dessa maneira, ao olhar para a cultura de cancelamento, ele falou de desenvolvimento 1. E os grupos políticos nas redes sociais, foi desenvolvimento 2. É notório perceber que a internet intensificou a intolerância, que impede o compartilhamento e a formação de novas ideias. Continua olhando para a tela. Tema, síntese de desenvolvimento 1, síntese de desenvolvimento 2, vem aqui para mim. Muitos alunos ficam com medo de fazer isso, falam, professor, mas acaba virando uma coisa cíclica, repetitiva, né? Sim, e é isso. Conclusão de dissertação tradicional é diferente de Enem. Conclusão do Enem tem um fato novo, proposta de intervenção. Baseado no que você dissertou, o que você sugere para intervir? Vestibular normal, a conclusão tem um caráter resumitivo. Ela resume o que você já falou. Mas eu acho repetitivo. Se você acha, é um problema seu, porque o FMS acha isso necessário. E em tese, a sua conclusão é retomar tema e retomar o que você abordou como síntese da argumentação. Eu de coração espero ter contribuído para você, tá, junto com os outros professores, e desejo de verdade uma ótima prova da UFMS. E se essa aula te ajudou, você me manda uma mensagem depois agradecendo, tá? Porque eu espero que de verdade ela tenha sido decisiva para um notão na sua redação. Um abraço grande, contem conosco aqui do Évora. Tchau, tchau, boa prova!